Ecocenado começa agora e você vai ver o trabalho de conservação do tamanduá-aí, o menor tamanduá do mundo. Essa espécie é lindíssima, né? Tem aí em torno de 33 milhões de anos e somente nós hoje no mundo trabalhamos com essa espécie. No Dia Mundial da Ufologia, senadores debatem a existência de vida em outros planetas. Recentemente encontraram um planeta mais habitável que a Terra. Celebrar os 75 anos do Dia Mundial da Ufologia. E tem mais, poluição do mar por plásticos. O Brasil produz 11 milhões de toneladas de lixo plástico todos os anos e lança 325 mil toneladas desse lixo no mar. Um carro elétrico que anda vários meses sem recarga. E a reintrodução da ararinha azul na natureza, 20 anos depois de ser vista pela última vez. O que a gente acredita é que a ararinha azul ela seja uma bandeira na conservação de todo esse ecossistema e, mais do que isso, na conservação da caatinga como um todo. Uma ação fantástica em termos de conservação ambiental aconteceu no mês de junho, em Curaçá, na Bahia, às margens do Rio São Francisco, em pleno semiárido nordestino. A soltura de 8 ararinhas azuis na natureza. O animal estava extinto na natureza desde o ano 2000. E a gente conversa agora por videochamada com Camille Lugarini. Ela é coordenadora do Plano de Ação Nacional para a Conservação deste animal. Ela conversa com a gente por videochamada lá da sede do ICMBio, em Juazeiro, na Bahia. Camille, explica para a gente exatamente o que aconteceu agora em junho, o que representa essa etapa dentro de toda essa estratégia, né, de recuperação deste animal na natureza. Na verdade, essa é a grande estratégia do governo brasileiro para recuperar essa espécie, que encontra-se criticamente em perigo, provavelmente extinta na natureza. Então, a gente vem trabalhando com esse plano, com esse planejamento participativo desde 2012, com várias instituições, todas juntas, para a gente chegar neste momento, a soltura da ararinha azul. A gente, em fevereiro, começou a preparar um grupo de 20 ararinhas azuis. Dessas 20 que estão no recinto de soltura, 8 foram selecionadas para serem soltas no dia 11 de junho. E de manhã, às 6 horas da manhã, o recinto, a portinha do recinto foi aberta e elas puderam ver pela primeira vez uma portinha aberta para a liberdade. Como é que é feita essa adaptação dos animais? Quer dizer, são animais que não estão habilitados a viverem na natureza. Após anos em cativeiro, eles acabam perdendo algumas habilidades, né? Seja a habilidade de reconhecer algum fruto, a habilidade de fugir de predadores, eles vão perdendo ao longo das gerações. E não existe nenhum indivíduo na natureza para eles se basearem. Por isso, a gente trabalha com uma espécie que é muito parecida, que é a maracanã. E essa maracanã, ela tem os mesmos hábitos na região. Elas ocupam as matas ciliares, né? Aquelas matas maiores ao redor dos riachos que são temporários, né, enquanto a caatinga ela é mais baixa. E outras espécies de cetacídeos, né, de papagaios, habitam essa outra área, e as maracanãs não, elas são muito mais parecidas com as ararinhas azuis. Por isso, a gente capturou algumas maracanãs de vida livre para integrar esse grupo e para que elas formem um grande grupo, porque essa família ela tem esse hábito de se reunir em grandes grupos, e esse grande grupo social ele ser solto junto para que as maracanãs elas sirvam como professoras, tutoras e que ajudem as ararinhas azuis a se adaptarem ao ambiente natural. Essa soltura que foi feita agora em junho, ela também é chamada de soltura branda. A gente tem 2 tipos de soltura. A soltura abrupta, né? Quando você pega uma gaiola, abre e aquele indivíduo não estava adaptado àquele meio. E essa aqui é a branda.
onde os animais ficam um tempo naquele recinto, se adaptando àquele ambiente onde elas vão ser soltas. Então, elas já ficam nessa interação com o ambiente ao redor. Aí, quando o recinto é aberto, elas não são empurradas para fora do recinto, né? Elas ficam livres para saírem ou não saírem. E se saírem, a porta fica aberta para elas voltarem. E a gente também oferece uma suplementação de alimentação para que elas voltem. E se elas não conseguirem encontrar o alimento necessário, elas possam voltar. Como é que tem sido a reação das ararinhas azuis com essa portinha aberta, né? Eu vou te falar que foi exatamente o que a gente planejou. Quando a gente planeja, a gente faz N análises de risco, né? Pensando em tudo que pode acontecer de errado, né? O que pior poderia acontecer era alguma delas dispersar para um local onde ela não conseguisse voltar. E isso não aconteceu. Essa associação entre um animal semelhante, né, no caso as maracanãs, com as ararinhas azuis, isso é um procedimento comum ou isso é uma novidade? Isso é uma novidade, né? Principalmente para a família da ararinha, né? Então, normalmente, os projetos de reintrodução, eles já têm uma população residente da mesma espécie. Então, isso facilita bastante. E como a gente não tem, a gente vai experimentar com uma espécie que existe ainda naquele ambiente e que ainda tem todas as habilidades. Então, a gente está sendo pioneiro no Brasil e no mundo. De Curaçá, no Juazeiro, aqui no Vale do São Francisco, ela já é utilizada há mais de 300 anos por diversas atividades econômicas. Principalmente atividades de produção animal. Então, seja bovino, ovino, caprinos. Além disso, a região ela já foi utilizada para agricultura. Existem outras atividades na região, como a mineração, além da instalação de barragens, né, principalmente no Rio São Francisco, que levou aí a uma diferença na hidrodinâmica da região. Então, todos esses fatores, eles contribuíram para o declínio da ararinha azul e eles não foram embora. Então, o que a gente acredita é que a ararinha azul ela seja uma bandeira na conservação de todo esse ecossistema e, mais do que isso, na conservação da caatinga como um todo. A gente criou, em 2018, 2 unidades de conservação, 2 áreas protegidas, para que abranjam esse projeto de reintrodução, para possibilitar a proteção da ararinha azul, juntamente com o engajamento das comunidades na luta para a conservação dessa espécie. Conversamos também com Hugo Vecilo, biólogo, hoje diretor da Blue Sky Caatinga, que é uma das principais parceiras do ICMBio nesse projeto. O Hugo trabalha há 14 anos com as ararinhas azuis. Um ponto mais frágil do ponto de vista da minha análise com relação à reintrodução da ararinha azul é exatamente como fazer a integração da comunidade com a preservação da caatinga e da ararinha azul. Então essa é, para mim, a lacuna que é mais de ser rompida. E o poder público apenas, somente em bio, não teria capacidade de atuar nessa questão. E aí, a construção de um projeto de PSA, que é Pagamento de Serviços Ambientais, eu comecei a conceber essa ideia. E aí, a partir daí, surgiu então a oportunidade da gente viabilizar esse projeto de pagamento de serviços ambientais por meio da empresa Blue Sky Caatinga, que a gente está construindo exatamente um arranjo que permite que a gente possa pagar para aqueles produtores rurais ou para aqueles donos de propriedades da caatinga que estão ajudando na restauração e proteção da caatinga. A gente observa que essa reintrodução da ararinha azul na natureza é apenas a espinha dorsal de todo um processo, que só é possível a partir de inúmeras parcerias, seja localmente com os moradores, seja internacionalmente com diversos outros parceiros. Todo recurso hoje foi investido na construção do centro, na manutenção do centro, no transporte dos animais, na soltura, ele vem majoritariamente de empresas europeias que têm o interesse e a responsabilidade socioambiental de buscar devolver para a natureza um elemento que foi perdido pela humanidade. Além disso,
a gente acredita que novas oportunidades aparecerão no local, como principalmente a observação de aves. Então, hoje o turismo de observação de aves tem crescido bastante, não somente no mundo, mas no Brasil também. São vários guias que levam as pessoas para verem espécies diferentes, e a ararinha azul é uma daquelas que mais causa esse sentimento de querer ir para o local, né, e para verificar elas em vida livre. Afinal de contas, quem viu a ararinha em vida livre viu isso somente na década de 90. E agora a gente ainda continua com o monitoramento da ararinha azul, porque a gente sabe que a soltura, ela é um passo e o monitoramento é um passo também. Porque não adianta nada a gente soltar os indivíduos e não ter um monitoramento posterior. A gente tem que saber aonde a gente acertou, aonde a gente errou e aonde a gente vai ter que modificar para ter o sucesso que a gente espera. A gente termina essa conversa com o Hugo e com a Camille, vendo essas imagens fantásticas da ararinha azul voando de volta à natureza. E a gente torce para o êxito desse processo, que certamente vai trazer muitos benefícios, não só para a ararinha azul, mas para a caatinga e, por que não dizer, para todo o planeta. O Brasil produz 11 milhões de toneladas de lixo plástico todos os anos e lança 325 mil toneladas desse lixo no mar. Somos o quarto maior produtor de lixo plástico do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, da China e da Índia. Cada brasileiro joga, em média, 1 quilo de lixo plástico por semana no lixo. Mas 68% dos brasileiros concordam que é preciso diminuir a produção de plásticos descartáveis no país. Em 2022, nós celebramos o aniversário de 30 anos da Eco 92. É hora de agir, aprovando leis para frear essa poluição. O dia 24 de junho foi escolhido como Dia Mundial da Ufologia há 75 anos e o plenário do Senado celebrou a data. Mas uma pergunta permanece até hoje sem resposta. Afinal, existe vida em outros planetas? Celebrar os 75 anos do Dia Mundial da Ufologia. Data escolhida em face de um avistamento massivo de objetos voadores não identificados, os OVNIs, no espaço aéreo dos Estados Unidos no ano de 1947. O interesse pelo que existe no espaço infinito, além de nossa galáxia, parece ser generalizado. O Brasil seria um dos países que mais leva a sério o registro e a pesquisa desses fenômenos celestes. Os militares estão de olho. 2 órgãos foram criados para pesquisar discos voadores. Um é o Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, que funciona no 4º Comando Aéreo Regional em São Paulo, e o outro no 1º Comando Regional de Belém. Nós também temos algo que nenhum outro país do mundo teve, que foi a Portaria 551G3, determina que todos os documentos ufológicos existentes, espalhados pelas unidades da aeronáutica pelo Brasil afora, fossem concentradas no Arquivo Nacional. Segundo este pesquisador, o aprimoramento tecnológico dos últimos anos estaria revelando algo que derruba aquele postulado de que a Terra é o único recanto habitável do universo. Aliás, a Terra nem seria o planeta com melhores condições para o desenvolvimento da vida. Recentemente encontraram um planeta mais habitável que a Terra, que são chamados os planetas superhabitáveis. Dizem que a vida lá seria mais agradável do que propriamente dita aqui na Terra. Começa a ser vendido em novembro o Lightyear Zero, um carro elétrico que promete rodar por meses, sem recarga. 625 quilômetros de autonomia mínima. Se o tempo estiver ensolarado, ainda consegue 70 quilômetros diários adicionais, graças à placa solar acoplada ao teto.
O Lightyear vai de 0 a 100 em 10 segundos e tem velocidade máxima de 160 km. Além disso, usa vários materiais ecológicos e recuperados. O preço? Cerca de $266 mil. Em parcerias com empresas brasileiras do setor agrícola, pesquisadores da Embrapa Agroenergia em Brasília desenvolveram vários insumos biológicos produzidos a partir de processos ambientalmente renováveis, usando a chamada química verde. Uma dessas inovações é o uso de algas encontradas na biodiversidade brasileira na produção de biofertilizantes. Aplicada em lavouras de soja e milho, a solução se mostrou mais resistente a pragas e doenças e também a fatores como a seca, sem perder a eficácia. Você sabia que tamanduás, tatus e preguiças são animais que pertencem à mesma ordem, a ordem Xenarthra, dentro do estudo da biologia? Nós vamos conversar agora com Flávia Miranda por videochamada. A Flávia fala com a gente direto da Bahia, direto de Ilhéus, lá onde fica a sede do Instituto Tamanduá. A Flávia trabalha há 25 anos com a conservação desses animais. Eu, particularmente, gosto de desafio. O que me move é desafio. Por isso que eu tenho essa alma de naturalista, de expedição. Então, eu sempre tive esse amor enorme e esse contato com a natureza. Explica pra gente, Flávia, qual a importância desses animais na natureza? César, esses animais são extremamente importantes e diferenciados de outros mamíferos, porque eles são exclusivos da América Latina e que são, assim, evolucionariamente falando, em termos evolutivos, eles têm mais de 65 milhões de anos. Então, a gente brinca aqui, né, entre os pesquisadores, que eles são uns fósseis vivos, porque são muito antigos e provavelmente a base dos placentários. Quando a gente pensa no tamanduá, que é um animal que tem pelos, né, e no tatu, que já é um animal que tem geralmente uma couraça, né, eles têm muitas diferenças, né? Agora, como é que esses animais pertencem à mesma ordem? Explica pra gente. É interessante, né? Porque a gente chama isso, César, de classificação taxonômica, tem que lembrar lá da época da escola. Então, eles se diferenciam pelas características que você comentou. Os tatus têm essa carapaça, que é óssea, e que pertence à ordem Cingulata, e os tamanduás e as preguiças pertencem à ordem Pilosas, porque possuem pelos. Então, são diferenciados nesse sentido. E em termos da alimentação, eles se aproximam também ou tem muitas diferenças? Tem bastante similaridade, né, em termos de alimentação. A maioria dessas espécies é insetívoro, se alimenta só de formigas, né, e cupins, alguns tatus também. Já as preguiças são folívoras, se alimentam de brotinhos de folhas, né? Por isso que a gente até brinca que ela é uma jardineira da floresta. E a gente visitando o site do Instituto Tamanduá, a gente vê lá que existe inclusive um tamanduá que mais parece uma preguiça, né? Que é o tamanduaí, é o menor tamanduá do mundo, né? Fala um pouco pra gente desse animal. Essa espécie é lindíssima, né? Tem aí em torno de 33 milhões de anos e é bem pequenininha, menor dos tamanduás e o menos estudado. Somente nós hoje no mundo trabalhamos com essa espécie. Recentemente a gente descreveu 6 novas espécies de tamanduaí e isso foi uma mudança grande para a ciência, né? E para nós do Instituto, que nós acabamos fundando uma base lá no Delta do Parnaíba para preservar essa espécie e todo o seu ambiente, que é o mangue e a restinga. Ele é encontrado em toda a região amazônica, a Mesoamérica, que é antes dos Andes, né? E até aqui na Mata Atlântica, até o São Francisco. A gente acredita que aqueles mangues ali do Delta do Parnaíba e toda aquela região do entorno, ela faz uma ponte entre a Amazônia e Mata Atlântica Nordestina, né? Até porque ali tem o surgimento da caatinga, né? E essa ponte é extremamente importante não só para o tamanduaí, mas para várias espécies de aves, mamíferos, répteis, além de ser um berçário da vida marinha, né? Por videochamada, nós conversamos também com o Alexandre Martins, vice-presidente do Instituto Tamanduá.
O Alexandre atua justamente na base de Parnaíba, lá no Piauí, onde eles trabalham especificamente com o tamanduaí, o menor tamanduá do mundo. Alexandre, explica para a gente como que é essa espécie, esse pequenino tamanduá que eu acho que muito pouca gente conhece. Realmente, o tamanduaí ele é pouquíssimo conhecido pelas pessoas, né? Até porque ele não tem muito a aparência que nós temos do tamanduá bandeira e o tamanduá mirim. Ele é bem menor, é um animalzinho que tem aí 300 gramas e no máximo 35 centímetros. Ele cabe na palma da nossa mão enroladinho. Nós temos pouquíssimos registros de ciência e de história natural do tamanduaí. Então nós sabemos que ele é um animal insetívoro, como os outros tamanduás, e esse se alimenta principalmente de formigas arborícolas. Acreditamos em algumas hipóteses, talvez possa ser que os tamanduaís sejam polinizadores, né? Façam o controle dessas espécies arborícolas, não permitindo com que talvez venha a ter a morte de alguns exemplares de árvore, mas isso tudo para nós ainda é necessário estudo. E é isso que nós estamos fazendo aqui, indo a campo, acompanhando esses animais de vida livre e tentando entender como que é a biologia, a ecologia e como esses animais vivem na natureza. Quais são as maiores ameaças? Qual é a condição dele hoje em termos de risco? O desmatamento, queimadas, né? A expansão e especulação imobiliária. Aqui no Delta do Parnaíba, por exemplo, é uma região que está crescendo muito com especulações imobiliárias e fundiárias. Isso é um problema, né? Porque você acaba desmatando ali para construção de loteamentos e outros empreendimentos. Na Amazônia também, com os desmatamentos aumentando muito nos últimos anos, né? Para a exploração de agricultura e pecuária. E a falta de conhecimento das pessoas de que bicho é esse também é um problema, César. Porque ele é muito pequenininho e fofinho. Alguns desconfiam, poxa, ele é um filhotinho ainda, e não sabem o que esse animal come ou o que esse animal se alimenta. Acabam prendendo ele para ter de estimação e em cativeiro é um animal que acaba perdendo a vida muito rápido, por conta de falta de nutrientes. Ele é um animal, como eu já disse para você, arborícola, né? Ele fica sempre na copa das árvores. Quando a gente está andando embaixo da floresta, ali no chão, olhando para cima, dificilmente você vai ver um tamanduaí. Ele não procura o ser humano para nada. É um animal super tímido e ele tem hábitos noturnos. Ele vai dormir o dia todo e quando chegar perto ali das 5:30 da tarde, ele acorda, toma o seu banho matinal, se lambendo, ajeitando os seus pelos e anda a noite inteira atrás de alimento. Sempre se alimentando um pouquinho em cada galho para não eliminar ali totalmente a colônia de formigas que ele está se alimentando. Ele tem as patinhas adaptadas para andar em galhos, né? Diferente dos outros tamanduás. Como ele é um arborícola, ele tem essas adaptações morfológicas para que ele possa ter um ótimo desempenho no deslocamento nas árvores. E a cauda preênsil, como a dos primatas. Então ele usa a cauda como um quinto membro também, que ele agarra nos galhos com essa cauda. A gente conversa também com Maria Helena Baldini, ela é médica veterinária e coordena a base do Instituto Tamanduá lá no Pantanal. Ela está falando com a gente direto de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul. Essa base ela foi criada em 2021, em decorrência dos incêndios, né, que assolaram o Pantanal nos anos de 2019 e 2020. Então, pela redução da população de tamanduás bandeiras na região, que foram mortos por conta direta ou indireta dos incêndios, o Instituto Tamanduá resolveu criar uma base aqui para fazer a reabilitação de filhotes de tamanduás bandeira, para que eles pudessem ser soltos e receber uma segunda chance de voltar à natureza. Então, o nosso trabalho aqui na base é com a reabilitação, criação desses filhotes e a recolocação desses animais no seu habitat natural. Esses animais, eles são encaminhados para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, em Campo Grande, logo que eles são resgatados pela Polícia Ambiental ou Corpo de Bombeiros. Lá eles recebem o tratamento veterinário, são estabilizados, e como um número muito grande de filhotes ficaram órfãos, a equipe de Campo Grande manda
esses animais para a gente, para que aqui a gente faça a reabilitação deles. Inicialmente, a gente faz o tratamento em recintos de reabilitação, que a gente chama, que são recintos menores. Eles podem ficar sozinhos no recinto ou em dupla, enquanto eles são filhotes. Depois desse período, eles vão para um recinto bem maior, quando eles já estão em torno de 1 ano e meio de idade, acima de 15 quilos. Eles vão para um recinto maior, que é imerso no ambiente mesmo. Então, eles não têm mais uma toquinha para se esconder, eles vão dormir na vegetação, aprender a cavar o buraco que eles fazem e aonde se esconder. E no momento que a gente percebe que eles estão prontos, eles recebem o rádio polar, então um colete com GPS, e eles são soltos, e a gente vai monitorar esses animais por em torno de 1 ano a 2 anos, para ver se eles estão se adaptando bem ao ambiente. Tem casos já de readaptação nesse curto período em que estão fazendo esse trabalho aí? Sim, a gente tem 4 animais que já foram soltos no final do ano passado. E esses animais, a gente está fazendo o monitoramento deles e eles já estão, até agora, a gente teve sucesso porque eles estão bem, já estão procurando uma área nova para eles morarem, né, para esse seu território. E eles já têm se espalhados aqui pela região das fazendas, em torno da Fazenda São José, onde estamos. Então, agora a gente está mandando uma proposta para a construção de um hospital veterinário no Pantanal. Então, a gente tem já arquitetos voluntários, advogados voluntários. Então, quem puder contribuir com algum horário de trabalho, isso é muito bem-vindo. Então, contato@tamanduá.org é o nosso e-mail. Se você quiser, alguém quiser disponibilizar o conhecimento para nos ajudar, é sempre bem-vindo. Termino desejando êxito nesse trabalho, que a gente possa somar os nossos esforços a esse trabalho maravilhoso que vocês vêm desenvolvendo aí para a conservação desses animais.